Eu vou te mostrar como finalmente ter consistência nos seus treinamentos, deixando a preguiça e a procrastinação de lado para que você possa fazer o que tem que ser feito. Fala galera, Conrado News aqui na área para mais um vídeo e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como ter consistência, como ter uma mentalidade que vai fazer com que você possa realizar os seus treinamentos com consistência, toda semana, tendo a tua frequência aí certinho dos treinos e qual a mentalidade que você precisa desenvolver, para poder deixar essa procrastinação de lado, deixar todo e qualquer tipo de desculpa que está te impedindo de fazer os teus treinos ou de fazer qualquer outra atividade na tua vida e que está apenas te atrapalhando, porque quando a gente fica dando desculpa, a gente fica deixando as coisas para depois, que é chamado de procrastinação, isso apenas fica atrasando a nossa vida, porque uma coisa é certa, e eu já vou falar isso para você, o tempo ele passa para todos nós. Então, como você prefere que o teu tempo seja passado? Sendo produtivo, fazendo coisas que você quer fazer, que vão te trazer coisas boas, bons resultados, que vão tornar a tua vida melhor, ou você quer simplesmente desperdiçar tempo, fazer com que o teu tempo fique passando, mas que você não saia do lugar, fique parado no tempo. Com certeza você quer a primeira opção, você quer evoluir. A tua vida, ela foi feita para ser uma vida maravilhosa, uma vida que você consegue realizar tudo que você deseja fazer. E isso é a mesma coisa com os teus treinos. Tudo que você deseja obter com os teus treinamentos, todos os teus objetivos, as tuas metas, seja de melhorar o teu físico, seja de conquistar algum tipo de coisa dentro do treinamento, com a gente falando aqui de calistenia. Então tudo isso você precisa deixar essa procrastinação, você precisa deixar essa preguiça e qualquer desculpa que a tua mente invente e simplesmente ir lá e fazer a tarefa que você tem que fazer, o treino que você tem que fazer. Mas, o primeiro pensamento, assim, primeiro momento, pode ser algo que é difícil de realizar. Principalmente se você é uma pessoa que já teve de muito tempo, que tem esse hábito de ficar deixando para depois. Às vezes você determina lá um horário, tipo, vai treinar, por exemplo, 10 horas da manhã e aí chega 10 horas da manhã, não, vou fazer meu treino depois. Agora eu vou fazer uma outra tarefa aqui que eu tô a fim de fazer, vou assistir uma série, vou fazer algum jogo e o meu treino eu posso fazer depois porque eu tenho tempo depois, eu posso fazer meu treino à tarde. Aí chega à tarde, você faz uma outra tarefa, deixa o treino para depois. Chega à noite, vou fazer meu treino à noite. Chega à noite, mesma coisa. Surge alguma outra coisa para você fazer, ou você faz qualquer outra coisa, mas não faz o teu treino. Isso aqui a gente falando de treino, mas isso acontece com qualquer outra coisa da nossa vida. Qualquer atividade que a gente se propõe a fazer, eu vou iniciar a treinar, eu vou iniciar a ler mais, eu vou iniciar a estudar mais e no fim a gente só inicia ou às vezes nem chega a iniciar, e não leva isso adiante. E sempre se a gente parar para pensar, todas essas coisas que a gente se propõe a fazer são justamente coisas que vão tornar a nossa vida melhor, como o próprio treinamento. Só que se a gente não desenvolve essa mentalidade de realmente iniciar e dar continuidade, a gente nunca vai conseguir chegar a qualquer lugar grande na nossa vida, não vai conseguir ter uma evolução na nossa vida, vai ficar parado no tempo, ou às vezes até retroceder, dependendo do tipo de coisas que a gente faz, o tipo de conteúdo que a gente assiste, que a gente lê. Então tudo são coisas que você precisa parar para pensar, parar para refletir e entender, ter essa compreensão de que eu tenho que fazer coisas que serão produtivas na minha vida. Inclusive esses dias eu vi em algum dos canais assim que eu acompanho em redes sociais
uma frase que eu achei muito interessante e que eu concordo, e eu quero compartilhar isso com você. Que nada mais era do que o prazer, né? Não tem prazer maior do que abdicar de algo, um prazer imediato que você tenha, ou seja, eu tô a fim de comer uma besteirinha agora, eu tô a fim de ir lá e dar uma jogadinha agora, ou ver um programinha ali e tal que eu gosto de ver, ao invés, né, de fazer o que você deveria estar fazendo. Então, ao invés de treinar, você está lá fazendo, vendo alguma coisa que é inútil para ti. Ao invés de estar fazendo uma refeição de qualidade, você está lá comendo uma porcariazinha. Então, esses prazeres imediatos, eles jamais serão prazeres tão grandes quanto se você abdicasse disso, você fizesse o que teria que ter sido feito, né? Fazer o teu treino, fazer aquela alimentação de qualidade, estudar, ler mais, do prazer que o teu objetivo lá no final te daria. E não somente a questão de atingir um objetivo, porque quando a gente está fazendo, né, tá nesse caminho em busca de alguma coisa, no caminho certo, não é só o objetivo que vai te dar um prazer muito grande de conquistar, que isso por si só já é o suficiente para você abdicar desses prazeres imediatos para conquistar esse prazer maior no longo prazo. Mas não é só isso. O próprio fato de você ter essa compreensão de que você está abdicando dessas coisas imediatas e está seguindo adiante com o planejado, está seguindo adiante com todos esses bons hábitos que estão fazendo a tua vida se tornar muito melhor, só isso também já vai te dar um prazer muito grande, porque você vai ter essa compreensão, vai ter esse entendimento de que tu tá aproveitando o teu tempo para produzir coisas boas, tu tá aproveitando o teu tempo para evoluir na tua vida, em todos os âmbitos da tua vida. Então, às vezes a gente tem esses prazeres imediatos, só que a gente vai ali, faz, né, aquela coisa que estava a fim de fazer na hora, tem aquele prazer ali pequenininho, mas muitas vezes depois a gente fica com aquela sensação de arrependimento, né? Então, pô, eu fiz aquilo ali e tal, gostei um pouquinho, mas depois bateu aquela bad, né, digamos assim, que a gente ficou meio mal por ter feito aquilo. Quando poderia ter estado, né, se mantido no caminho certo, e ter tido um prazer muito grande porque você foi forte, porque você se manteve no que você tinha que fazer e está galgando degraus, está escalando na escada da vida. Você está cada vez melhor, aprendendo mais, se desenvolvendo mais próximo dos teus objetivos ou conquistando os teus objetivos e colocando horizontes cada vez maiores. Então, o primeiro entendimento que a gente tem que ter é essa questão de estar no caminho certo e de que tudo isso são prazeres curtos e de longo prazo que são muito mais benéficos, são muito maiores do que você simplesmente ficar procrastinando, deixando isso para depois e ir lá perder o teu tempo com essas coisinhas que te dão esse prazer imediato, mas te deixam mal. E com relação, né, voltando ao assunto principal aqui do vídeo, a questão de como desenvolver essa mentalidade, o primeiro passo, na verdade, já é esse que eu acabei de falar. É você ter esse entendimento de que o prazer de longo prazo é extremamente maior e vai fazer a tua vida evoluir muito mais do que essas coisas secundárias. E o segundo ponto que eu preciso falar aqui com você é o seguinte, e é algo que eu devo confessar também para você, porque eu já fiz isso no passado, e você talvez já tenha feito, ou talvez você faça. É ficar buscando fontes de inspiração ou motivação, né, entre aspas, para fazer o teu treino, para fazer o que você tem que fazer, ou seja, lá no começo, quando eu comecei a treinar, né, muitos anos atrás, eu ficava assistindo muitos vídeos assim de atletas, de outras pessoas treinando, porque aquilo me motivava, aquilo me inspirava, né,
porque eu via aquelas pessoas e eu queria ser aquilo. Então eu ficava assistindo aquilo para ficar inspirado e depois ir lá e fazer o meu treino. Não é errado, na verdade, isso. Só que se a gente simplesmente fica pensando, né, buscando essas fontes externas, entenda, inspiração é algo que vem de fora, é externo. Então, quando a gente simplesmente fica pensando nessa questão da inspiração, né, dessas fontes, de ficar vendo vídeos, ficar vendo outros atletas treinando, outras pessoas que a gente gostaria de chegar naquele nível, ou que a gente admira essas pessoas, a gente está só pegando essa coisa externa, né? Pegando essa inspiração, mas não é isso que vai te fazer ter consistência, que vai te fazer se manter no teu caminho. Até porque tudo isso ele vai inspirar a gente até certo ponto. Então eu posso estar lá vendo um atleta que faz várias coisas, que é forte, que eu gostaria de chegar naquele nível, eu me inspiro naquele atleta, mas se a minha vontade de ficar vendo um seriado nesse momento, por exemplo, ao invés de fazer meu treino, ou a minha vontade de ir ali e comer uma porcaria, se essa minha vontade nesse momento for maior e eu não tiver aquele entendimento que eu falei para vocês agora há pouco no vídeo, anteriormente, eu vou olhar para aquele atleta, porra, o cara lá, muito massa, eu quero ficar assim, mas eu não vou fazer meu treino. Eu vou lá, vou assistir aquele seriadinho que eu tô a fim de ver agora, vou comer aquela porcariazinha ali que eu tô a fim de comer agora, né? E, beleza, eu posso fazer isso aqui depois, né? Agora eu posso fazer isso aqui e tal, faço meu treino depois, faço a minha refeiçãozinha depois, só isso aqui não vai me atrapalhar. E isso é algo que é uma bola de neve, na verdade. Esse seriadinho, essa videozinha que eu tô a fim de ver agora, essa porcariazinha que não vai me fazer mal comendo agora, eu vou ficar repetindo esse padrão e esses hábitos que eu deveria estar tendo, eu vou estar deixando sempre para depois, ou seja, eu vou estar fazendo essa questão da procrastinação. Por isso que, se você simplesmente ficar vendo esse tipo de conteúdo de inspiração, essas fontes externas, elas não são suficientes para te colocar no teu caminho, para te manter no teu caminho. Então, o que realmente vai te colocar no trilho, né, é justamente a questão interna, ou seja, a motivação no sentido real da palavra motivação. Porque quando a gente fica falando de motivação, eu vejo isso todo dia, né? A gente pensa em motivação como aquelas frases motivacionais, vídeos motivacionais, mas nada disso na verdade é motivação. Isso é inspiração, isso é fonte externa, inspiração, como eu acabei de falar. Motivação é algo interno, é o que vem de dentro. Então, e nada mais é do que motivação, motivo. Qual que é o teu motivo para treinar? Qual que é o teu motivo para ter uma boa alimentação? Qual que é o teu motivo para fazer, seja lá o que você tenha que fazer? Pensa nisso. Por que eu quero treinar? Né? Que eu tenho que fazer esses exercícios, que eu tenho que seguir essa rotina de treinamento? Por que eu tenho que comer esses alimentos? Por saúde, para não ficar doente, para ficar forte, para poder fazer uma corrida, uma prova que eu tenho que fazer, para passar no TAF, né, quem faz concurso, ou para poder fazer o meu pedal longo que eu gosto de fazer, com conforto, com performance, para desempenhar bem no meu esporte, para ter um corpo mais bonito, para atrair atenção ali de pessoas que eu quero atrair atenção. Qual que é o teu motivo? Por que que você quer treinar? Por que que você quer se alimentar melhor? Né? Pensa, para refletir. Isso é algo que quem é que para refletir hoje em dia? A gente está sempre fazendo alguma coisa, a gente está sempre pensando em mil coisas,
mas não tira esse tempo para pensar naquilo que realmente tem um significado, que tem uma importância grande para a gente, né? E nesse caso, você precisa refletir qual que é o teu real motivo que te faz levantar da cama e treinar, se alimentar bem e fazer qualquer atividade, qualquer tarefa que você precise fazer, que você tenha que fazer para chegar em algum lugar. Então, essa questão da motivação, esse interno, né, esse motivo interno, meu motivo do porquê que eu quero treinar para... Às vezes até se a gente parar para pensar também, por que eu quero ser como aquele atleta, né? O que aquele atleta ele chama atenção, por que ele chama a minha atenção, que me faz querer ser como ele, né? Aquele é impressionar as pessoas, me sentir bem comigo mesmo, tipo, eu na frente do espelho, eu sozinho, mais ninguém, sem roupa, e eu olhar para mim mesmo e me sentir bem pra caramba, me sentir foda. Por que eu quero ser daquele jeito? E a partir disso eu entendo que esse meu motivo, né, é um motivo plausível ou não, e é um motivo que vai me fazer realmente trilhar esse caminho, ter todo esse esforço, toda essa determinação, toda essa disciplina para seguir esse rumo e conseguir chegar nesse patamar que eu quero chegar. E o terceiro ponto, que também é extremamente importante, que eu preciso falar aqui, é justamente a questão da disciplina. Então, quando a gente já criou aquele entendimento que eu falei no começo, a gente entendeu qual que é a motivação para fazer essas atividades que eu tenho que fazer, para fazer os meus treinos, para ter essa alimentação, enfim. A partir disso, eu preciso desenvolver a disciplina. E como que eu desenvolvo disciplina? Fazendo as tarefas essas coisas que eu tenho que fazer aos pouquinhos. Porque a gente tem dois tipos de pessoas. E eu já vi isso bastante também, por isso que eu estou aqui falando com vocês. Tem as pessoas que elas funcionam mudando drasticamente, ou seja, elas têm um estilo de vida e para elas sair daquele estilo de vida e mudar, né, passar para um estilo de vida melhor, elas têm que mudar do dia para a noite, ela tem que ser drástica. Então ela está fazendo isso aqui, ela para com tudo o que ela fazia e ela implanta esse estilo de vida novo. E fazendo essa mudança drástica, ela consegue se livrar daquilo que ela fazia antes e ir desenvolvendo esse estilo de vida novo. Beleza, se você é uma pessoa desse tipo, vai ser fácil para você ter essa mudança, né? Conquistar essa disciplina. Porque você vai mudar, beleza, e vai vai implantar esses novos hábitos e vai conseguir continuar fazendo isso. Mas tem o segundo tipo de pessoa que ela não se dá bem com mudanças drásticas. Então é aquele tipo de pessoa que, o exemplo, né? Eu como pãozinho todo dia, o meu pãozinho ali e tal, e meu pãozinho não largo. Ou então pessoas que fumam, meu cigarrinho que eu fumo todo dia, não largo meu cigarro. Como que essa pessoa, que ela tem essa mentalidade, que ela não quer largar aquilo, por mais que aquilo seja algo ruim para ela vai mudar do dia para a noite, ela não vai conseguir. Então ela precisa... Para ela conseguir desenvolver essa disciplina, ela precisa ter essa mudança aos poucos, de forma gradual, né? É como um desmame. Então, se ela fuma, por exemplo, uma carteira, digamos, não sei quantos tem numa carteira, sei lá, 20, por exemplo. Se tiver 20 cigarros numa carteira, ela fuma isso por dia. O que ela vai fazer? Ela vai começar, desses 20, ela vai diminuir para 19. Então, ela vai diminuir um por dia. Quando ela sentir que, beleza, esse 19 já não tá de boa, vai diminuir para 18. Já foram 2 a menos. Aí beleza, ela acostumou com aquele 18. Isso pode ser reduzindo um por dia, pode reduzindo um a cada 2 ou 3 dias. Depende de como essa pessoa ela vai se adaptando, né, a essa redução. 18, 17, depois 16. E assim vai gradativamente, até chegar ao ponto de que daqueles 20, ela vai estar fumando 1 ou 2,
já não vai estar mais fazendo diferença na vida dela e ela vai parar com aquilo de vez. Então ela parou com aquele hábito ruim e, é lógico, ao mesmo tempo que ela está parando com aquele hábito, ela está desenvolvendo um novo hábito. Então, ao invés de... Porque geralmente, né, essa questão do cigarro ou de qualquer outro hábito ruim é para preencher alguma lacuna na nossa vida. Então, é para diminuir o nosso estresse, para aumentar, né, justamente a questão do nosso nível de prazer, que é aquele prazer momentâneo que eu falei. É para preencher alguma lacuna na nossa vida, algo que não está legal e a gente desenvolve aquele hábito, muitas vezes aquele hábito ruim, para preencher essa lacuna. Então, como ela está diminuindo aquilo dali, ao mesmo tempo ela tem que ir aumentando uma outra coisa que é boa. E nesse caso, por exemplo, ela às vezes, se ela está com uma alimentação ali ruim, ela está diminuindo aos poucos o consumo de alguma coisa, como por exemplo aquele pão, ela está diminuindo a quantidade do pão que ela comia e ela está, por exemplo, colocando um pouco mais de fruta no cardápio dela. Então ela está diminuindo aos pouquinhos uma coisa que é ruim e ao mesmo tempo aumentando aos pouquinhos uma coisa que é boa. Com a questão do treinamento é a mesma coisa. Você você não treina nada hoje e amanhã semana que vem você já está treinando todo dia. Isso acontece com muita frequência, né? E o problema está justamente que as pessoas elas não treinavam, elas começam a treinar todo dia e vai lá ainda treinando 40, 50, uma hora, às vezes mais. Aí passa um mês, pá, cansou, chega, não quero mais, para com tudo. Então, para desenvolvendo essa disciplina, vai parando aos pouquinhos com esse hábito ruim e vai acrescentando esse hábito bom. Você não treina nada? Tenta treinar 2 vezinhas por semana, né? 20 minutinhos. O que você consegue colocar na tua rotina que é algo que não vai te dar um estresse muito grande, que não vai te deixar muito cansado, que vai te deixar, ter que ir lá, ficar 1 hora lá fazendo treino todo dia. Não, vai lá, faz 15, 20 minutinhos, começa com poucas vezes por semana. E aí o teu cérebro vai entendendo que isso vai virando o teu novo normal, isso vai virando parte do teu dia a dia. E aí com o tempo tu vai aumentando isso aos pouquinhos. E basicamente essa troca que a gente vai fazendo e assim você vai desenvolvendo essa disciplina. E é exatamente esse tipo de disciplina que, somado com tudo que eu já falei aqui, daquele entendimento, daquela compreensão, aí a mentalidade, a motivação, tudo isso junto vai te fazer trilhar o caminho que você tem que trilhar e ter esse prazer de estar trilhando o caminho correto, de ter uma vida muito melhor e de conquistar todo e qualquer objetivo que você tenha. Eu faço isso, estou fazendo isso e aos poucos eu também estou melhorando, né? Tudo é um processo na vida. A gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo e no meu caso eu estou aqui passando isso adiante, né? Passando esse conhecimento que eu obtive ao longo dos anos, estudando e fazendo as coisas na prática também. E estou aqui passando para você. Então faz isso aos pouquinhos, né? Faz toda essa reflexão em cima do que eu falei aqui e tenta ir aplicando isso na tua vida, porque eu tenho certeza de que se você fizer tudo isso que eu falei aqui, a tua vida, vai ser muito melhor e com certeza tu vai conquistar tudo que tu se propôs a obter, todos os teus objetivos, as tuas metas, todos os teus sonhos. Tira isso, bota isso no papel e vai lá e conquista, vai lá e arrasa, porque você é capaz, você merece e você consegue. Isso aí, galera. Não esquece de deixar um like aqui no vídeo, comenta, né, se você gostou ou não do vídeo e compartilha aí com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem que eu passei aqui no vídeo. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.